Boa noite, vocês estão no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, eu e minha esposa somos missionários, trabalhamos principalmente com asiáticos e também o povo de Israel. Essa aqui é a minha amada esposa, Graça, e ela me acompanha e nós caminhamos com o Senhor já há 44 anos e vamos completar 45 agora no dia 1º de janeiro. Quando eu estiver no avião, indo para o Brasil, eu completo realmente 45 anos que eu ando com o Senhor. Hoje é um dia, ou melhor, uma noite especial. Eu estou no Canadá, eu e minha esposa recebemos um presente. Presente esse maravilhoso. Quer falar alguma coisa sobre isso? Presente de Natal. Presente de Natal. Que presente foi? A viagem, né? Nós recebemos as passagens do nosso filho, Rodrigo, da nossa nora, Luciana. E a Belinha. Hoje, Belinho. E hoje nós estamos aqui. É o presente de Natal. E o que nós vamos fazer agora é uma entrevista com os dois. Eu já há muito tempo estava querendo fazer isso, já tinha falado com o Rodrigo, não é? Mas agora eu não imaginava que eu ia fazer essa entrevista tão rápido. E nós queremos apresentar esse casal maravilhoso e eles mesmos vão falar um pouquinho a respeito deles. Esse é o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Olá. Se apresenta, conta um pouquinho a respeito de você. Então, meu nome é Rodrigo, sou filho do Raul, da Dona Graça. Essa aqui é a minha esposa, Luciana Nogueira. Uhum. Eu tenho praticamente seus anos de ministério, né? É basicamente essa idade. A gente mora aqui no Canadá fazem 5 anos. 5 anos já? 5 anos. Uau. Que a gente deixou 5 anos que eu não vi a minha baixinha. Vai fazer 6, né? Nem vocês. E estamos aí, estamos vivendo aqui, uma luta diária, mas é um lugar bom para se viver. Muito bem, a gente vai fazer outras perguntas. E você, querida, seu presente? Eu sou a Luciana Nogueira, sou esposa do Rodrigo, estou na família Nogueira há 20 anos, somos casados há 17 anos. Uau. E temos uma filha que chama Isabela, que tem 8 anos. Muito bem. Pensei que a Isabela fosse estar aqui, mas tudo bem. Depois a gente pode chamar ela no final, se vocês quiserem. Bem, o que eu queria fazer é uma pergunta básica. Vocês estavam no Brasil. Como foi que aconteceu essa de vocês virem para cá? Vocês tiveram assim algo de repente? Enfim, me contem vocês dois qual foi a experiência de cada um para estarem aqui. Eu vou contar a minha rapidinho, a Lu ela tem a dela. Então, a minha vai ser assim. Em 1999, eu fui para os Estados Unidos, né? Fiquei na casa de um rapaz chamado Darren. Sim. E essa ida para lá mudou minha vida, assim. Tá. Eu sempre aprender inglês, sempre investiguei isso, né? Eu lembro que você aprendia através de música. Via música, ia traduzindo e tal. E foi assim que eu acabei aprendendo, né, um pouco de inglês. Em 2012, quando eu casei com a Luciana, a gente viajou, fez uma viagem. E aí a gente teve mais certeza que a gente queria... Pra onde vocês foram? A gente foi para Orlando. Né? Uau! Nossa! Que experiência! Muito bem. Gostou de lá? Sim. E aí, Orlando? E aquilo, então, a partir daquilo ali a gente começou a buscar para querer morar fora. Uma coisa acho que em comum, em conjunto, nós dois quisemos, né? E como é que surgiu a ideia de Canadá? Foi porque inicialmente nós pensamos em morar nos Estados Unidos, mas nós vimos que os programas de imigração são muito restritos e nós queríamos ficar legalmente no país, obviamente. Claro. E o Canadá oferecia essa possibilidade por vias de estudo. E aí foi assim que nós viemos. Eu vim fazer uma faculdade e isso dava direito ao Rodrigo de ter um visto de trabalho. Então eu podia trabalhar meio período e ele podia trabalhar período integral. E nos Estados Unidos isso não era possível. Se você fosse estudante, você não tinha direito a trabalhar. Ou o seu cônjuge e tal. Então nós achamos que seria uma via para nós virmos para cá. Porque
é muito próximo aos Estados Unidos, a cultura é semelhante, então o país é muito parecido, o idioma é o mesmo, então, e nos abrir as portas para ter a documentação legalmente aqui. Então, e como é que foi a preparação para vocês virem? Que tipo de preparação vocês tiveram? Eu vou falar uma parte, o Luciano pode falar outra. Eu diria que é bem burocrático. E a gente foi de escola em escola para fazer tradução. Isso lá no Brasil, vocês foram pesquisando? Isso tudo no Brasil, porque era uma preparação para ajudar em trabalhos futuros aqui e tudo mais. Então a gente teve já passos para ajudarem a gente a arranjar emprego e tudo mais. Então a gente fez todo esse processo, a UES, que é tradução, vamos dizer assim, uma certificação, né, internacional de diploma e tal, uma equiparação, e também todo o processo para vir para cá, de assim, as burocracias, né, de vistos e tudo mais, a gente teve que fazer, fora o que a Luciana vai falar agora. Vou passar para ela a parte, por exemplo, do estudo. Tá bom. O Canadá tem muitas vias diferentes para imigração. A nossa foi por estudo e trabalho. Então, por esse caminho, primeiro nós tínhamos que juntar os fundos para isso, que era o estudante internacional paga 3 vezes o valor que um canadense paga. Então, primeiro tinha que ter uma poupança, depois tinha que fazer toda a parte de documentação com a faculdade para ser aprovado pela faculdade, teste de inglês, envio de documentos. Depois teve a parte de aplicação de visto, exame médico, e tudo isso leva tempo e tem o custo. Entendi. E aí nós fizemos todas essas etapas, levou, deixa eu ver, começou em 2016, Uau. E aí em 2018 nós viemos, porque é uma coisa 2 cara, anos de preparação. É um programa caro e que é bem burocrático, como ele falou, tem muitas etapas. Muito bem. E vocês sabem que eu e Graça andamos por diversos países, não é? Pelo que eu me lembro, agora eu acho que 18, né? E várias vezes nós fomos, em cada país nós encontramos algo bem peculiar, né? Quando eu morei na China, quando eu fui para Marrocos, ou seja, todos os lugares, cada um deles tem algo peculiar. E eu fico pensando, como foi o encontro de vocês com esse povo aqui do Canadá? Tá. Bom, primeira coisa, né? Eu não conhecia nada sobre Canadá. Acho que a Luciana, não sei se ela já... Quando a gente ficou sabendo de Canadá, a gente, né, se encantou. E assim, quando a gente veio para cá, a gente tinha uma ideia que era os Estados Unidos. Então a gente já tinha a ideia que era nos Estados Unidos. Na verdade não era, né? Um povo mais amistoso, um povo que mais acolhedor, mas nessa parte mas é um povo mais frio. Então é bem diferente de nós do Brasil, né? Que tem essa cultura de conversar, né? Tudo mais e aí, né? Você pode falar um pouquinho agora. E para você? O que eu achei dos canadenses, logo que eu cheguei, né? Eles são muito discretos, já de cara, eles são pessoas bem reservadas, são pessoas muito discretas, então eles não se expõem, não expõem os outros também. Isso facilita pra gente no começo, porque a gente aqui começa a vida do zero, então a gente está aprendendo tudo do início. Então, acontecem muitas situações hilárias, nós estamos com embaraçosas. o Gerson está assistindo. Tudo bem? E aí, por eles serem pessoas assim, que são muito amistosas, muito gentis e muito discretos, eles fizeram com que a gente se sentisse à vontade. Então, isso foi uma característica que eu já percebi de cara. E o segundo, que eu acho assim, que realmente é o que se fala sobre o Canadá, que é um país multicultural, porque eu nunca tinha visto tantas etnias juntas, né? Vivendo juntas e com o mesmo objetivo, que é cuidar do país. Então isso foi uma coisa que me ganhou, que me conquistou, porque eu sou diferente, eu vim de outro lugar, eu sou do Brasil, mas eu me senti bem-vinda, recebida, me senti parte daqui logo no início, por causa dessa cultura multicultural que o Canadá tem mesmo.
Muito bem, vocês chegaram aqui, fizeram todo o processo, tudo em ordem, e vocês chegam no país. Muito bem. Vocês receberam alguma ajuda assim que chegaram? Alguém que vocês pudessem citar? Olha, nos ajudaram ou não? Ou vocês vieram e tiveram que se firmar sozinhos todo o tempo? Olha, eu lembro que nós tivemos vários anjos, né? Acho que o primeiro anjo foi o Gerson e a Tânia, né? Os filhos. Gerson. Eles Olha lá, ajudaram Gerson, a estão gente. falando mal de você aqui. Eu acho que foi assim a porta de entrada. Eu acho que a pessoa quando vem para um país diferente, sem família, sem nada, é extremamente difícil. Uhum. Então, quando você tem assim uma mão de apoio, né? Isso faz bastante diferença. Pra gente, os nossos sogros e sogras vieram, passaram 2 semanas aqui. Uau. Isso ajudou Foi bastante bênção, hein? para dar aquela entrada aqui. Uhum. Depois o Gerson ao mesmo tempo veio e também deu dicas, né? Fez a primeira compra de mercado. Primeira compra de mercado. Uau, olha que bênção, hein? Foi na Real Superstore, né? Não, eles chegaram e trouxeram a compra já. Nós não estávamos em casa e eles trouxeram a compra. Tá. Tudo de inicial, porque estava tudo vazio. Não tinha nada nos armários, na despensa, não tinha nada. E eles chegaram com tudo. Gerson, bênção pura. Que bênção. Gerson e a esposa, né? Então e também a gente veio com um casal de brasileiros em que a gente se ajudava, né? O Matheus, né? A Simone. O Matheus e Simone. Então, a gente fazia comprar juntos, ia na mesma igreja. Então, foi uma ajuda, assim, entre nós ali, daquele processo de primeiro ano. A pessoa como eu e Graça passamos por momentos também difíceis quando estivemos em países como a China, né? E você gostaria de perguntar alguma coisa específica para ela? Para os dois? É questão de clima, né? Então vocês saíram de um país, né, tropical, né, super quente, e de repente você encontra neve ou calor, né, excesso também. Então assim, gostaria de saber, né, como é que foi tudo. Como é que Olha, vocês se adaptaram a essa nova realidade? Posso falar sobre isso, que foi uma parte muito interessante da adaptação aqui. Por quê? De cara, nós chegamos no verão. E eu vim me preparando por muito tempo, né? Foram 2 anos de prática, mas nós já vínhamos pensando nisso desde 2012. Nós só começamos a executar em 2016 e só chegamos aqui em 2018. Então eu vinha me preparando para o inverno, mas nós chegamos no verão e era um calor insuportável, muito, muito, muito calor. Então eu aprendi que é um país de extremos, então assim como faz muito frio, também faz muito calor mesmo. Sim. E eu falava para as pessoas, eu sou do Brasil, eu não tô acreditando que eu tô passando mal de calor, porque eu sentia mais calor aqui no verão do que no Brasil e eu tinha acabado de chegar. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi estando aqui na prática. Aí, pro inverno, eu pensava assim, eu ouvia de depoimentos das pessoas como elas sofriam com frio. Então, a pele ressecava, que chegava a rachar, o nariz chegava a sangrar, e muita gente fica enclausurada em casa. Então, eu fiquei pensando, bom, não tem como eu não estranhar demais um clima como esse, que eu nunca vivi na minha vida. Toda a minha vida vivendo num país que o inverno assim faz 20 graus, então como vai ser? Então eu vim preparada assim pra guerra, falei, vamos lá. Mas por outro lado eu pensava também, se tem milhões de habitantes, as pessoas arrumaram um jeito de viver, eu vou lá aprender como é esse jeito. E aí a nossa grata surpresa, embora o primeiro inverno tenha sido muito rigoroso, foi de que nós nos adaptamos rápido com o clima, porque nós aprendemos a nos vestir de acordo, a usar o aplicativo do horário do ônibus para saber a hora que você sai para pegar o ônibus, aprendemos a fazer atividades de inverno para sair aqui funciona, né? Não o horário sempre, de ônibus não funciona. É 100%. Não é 100%, não é perfeito, também, né? Falha, mas não é comum falhar, mas acontece. Então a gente acabou aprendendo a curtir cada estação, então aprender a curtir o inverno. E mesmo com a Belinha pequena, eu andava com ela de carrinho na rua e tava temperatura negativa. Se você ficar o tempo certinho, bem agasalhado, dá para viver tranquilamente.
E eu lembro que nesse primeiro inverno, nós pegamos menos 37 com sensação de menos 43. Que é E isso? vinha aviso no celular da meteorologia avisando que não podia ficar mais de 3 minutos em área externa. Então, e nunca mais aconteceu isso. Nós já passamos Amém. 6 invernos aqui. Isso não aconteceu mais depois, mas o primeiro já foi assim, ó, de choque para ver se é isso que a gente quer mesmo. Aí nós aprendemos a patinar no gelo, a gente aprendeu a escorregar de tubing, aí nós aprendemos a comer s'mores, a tomar chocolate quente, a passear no frio e depois entrar nos lugares quentinhos. Então, não foi difícil adaptar como eu pensava que seria. A gente usa umidificador para não ressecar muito o nariz, a gente usa hidratante para ficar Sim. quentinho, e o que todo mundo fala e é verdade, respeite o inverno, não queira brincar, não queira arriscar. Então é melhor ter excesso de coisas e você tira porque não precisa, do que arriscar e sair sem ter o que precisa. Muito Então bem. a Belinha também se adaptou, desde pequenininha brinca lá fora, até menos 15 as crianças brincam fora, Sim. e se ela tava feliz, a gente tava feliz também. Olha, e É você? assim. Legal. Você, Rodrigo? Como é que você se adaptou com essa mudança de clima? Então, a gente já sabia, né, que o Canadá tem esse clima extremo pro frio, né? Aham. Então, eu me adaptei assim, gosto, né? Mas pra gente, por exemplo, que vai trabalhar, vamos falar a realidade, né? A Luciana quer trabalhar e tudo mais e tal. Então, de cara, quem tem filho, igual a gente tinha a Isabela, eu tenho que ter carro, né? Isso é sim, é prioridade. Porque o ônibus aqui falha muito, falha mesmo. Infelizmente é ineficiente, né? Então, e outra coisa, trabalho, às vezes o ônibus nem chega, dependendo do que você arranjar. Então a gente tem esses problemas. E você vê muitos acidentes nas estradas, assim, começou a nevar, você já vê acidente, porque Meu pai. as pessoas não respeitam, Imprudência, né? imprudência e tudo mais. No começo elas ainda não estão Não, acostumadas. acostumados. Então, logo no começo acontecem os acidentes, Sim. depois diminuem. Isso é bem comum no começo ter bastante, Então, porque normalmente... elas não lembram de frear com mais Não estão tempo. preparadas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu dirijo 40 minutos todo dia de volta. Nossa. Então, Quase uma é hora. longe, né? É longe. Então, eu tenho que me preparar e tal. E se houve uma nevasca, se tá muito sujo, aí eu tenho que me preparar para sair mais cedo ainda, porque eu tenho que limpar o carro e eu sei que eu vou ter que andar mais devagar. Sim. Então assim... Aqui tem você tem que se história de adaptar, você tem que trocar se pneu, Tem que né? se Justo e adequar. adaptação. Vocês têm que trocar É. pneu, tem muita coisa ali, algo especial para limpar o vidro, para não ter problema, não é? Você ia falar? Tem tudo isso a gente aprende estando aqui, a gente faz os ajustes. Eu sempre andava num descompasso das outras mães quando eu via no ponto de ônibus ou indo para a escola. Por quê? Eu aprendi que todos os dias a gente tem que olhar e saber qual é a meteorologia para aquele dia, qual é a previsão do tempo. Então, se vai chover, tem que ter a capa de chuva, a botinha, o guarda-chuva, tem os equipamentos próprios para cada dia, e às vezes nem é só a estação. Então tem todos os equipamentos do verão, do dia de chuva, do dia de inverno. Então eu tive que aprender isso só estando aqui mesmo. Deixa eu falar uma coisa que eu pensei aqui, né? Os canadenses, eu acho que, sei lá, os ingleses em geral, né? Tudo vem dos ingleses. Eles se preparam muito, né? Então você vê para cada estação do ano, primeiro, provavelmente se eu for no Costco, que é um mercado que tem aqui, você já vai começar a ver coisas lá de nadar, de verão, porque eles se preparam com muita antecedência. Coisa de Natal, assim, 3, 4 meses antes começam a aparecer coisas. Halloween, a mesma coisa. Então eles são muito preparados, com muita antecedência, né? Então eles se preparam com muita antecedência. E também uma coisa legal, por exemplo, você tem carro, né? Uma família, a gente já tá nessa fase, não tem carro e tal, então você só passa frio assim se você quer. Então, por exemplo, o Luciano falou, se você vai pro externo, né? E fica, então você já vai preparado e tal. Mas assim,
em dias normais, você não passa frio, porque é da tua casa pro carro, que vai quentinho, do carro pro trabalho, Legal. e pra loja, o que seja, tá tudo aqui muito bem preparado. Muito bem. No meu trabalho, eu fico fora, porque eu levo as crianças para brincar fora da escola. Então, se você estiver bem vestido, você fica lá fora, porque você precisa estar lá, né? E tem que estar preparado para o inverno e não passa frio. Tem uma pessoa aqui, o pastor Elias, a esposa dele, Marisa, caminhou com a gente em muitos países, não é? E ele está dizendo assim, pastor, que casal lindo. Eu pergunto a eles se eles sentem falta de estar no Brasil e se pretendem voltar. Muito obrigada pelo elogio. Obrigado. E o que nós sentimos falta do Brasil é das pessoas, porque é o nosso povo, é a nossa gente, é a nossa família principalmente. Então, para pelo menos acalentar o nosso coração um pouquinho, a gente tem uma comunidade de amigos aqui que é muito grande, muito forte, são brasileiros que são da nossa cultura, da nossa língua, e isso ameniza um pouco essa saudade. Então, esse é o principal, né? E voltar, nós sempre passeamos, mas acho que ele pode responder melhor essa parte. Depende do voltar. Voltar, então, para nós, o voltar seria realmente passear, alguma coisa assim. A gente não pretende, assim, não tá nos nossos planos hoje voltar para o Brasil. Morar. Para morar. Okay. Deus é quem sabe. Deus trouxe a gente, se ele quiser levar, ele vai levar, Deus é quem decide. Entrou Daniel, bem, enfim, vão entrando pessoas. E o Gerson não fez nenhuma pergunta, não colocou nada. Mas, Gerson, eu vou querer fazer uma entrevista com você também, viu, Major? Não vai fugir, não. Graça, você gostaria de fazer mais uma pergunta antes da gente quase encerrar? Então, ontem um casal perguntou se eu estava bem aqui, né? E eu achei assim, o Canadá, eu pensei que fosse muito diferente, mas assim, eu já me adaptei, né? Então, se gostei do povo, gostei de tudo, porque tudo funciona, né? Então, assim, até o pessoal estava falando alguma coisinha, né? Mas, assim, eu falei, gente, tudo é revertido para o povo. Você não vê um buraco nas ruas, as pessoas se vestem bem, comem bem, passeiam. As crianças têm boas escolas, têm uniforme, tem... Quer dizer, não falta, né? Falta... assim, a família, lógico, né? Porque eu já morei fora em tantos lugares, mas, assim, que nem a Luciana falou, é família, os amigos, né? Então, assim, isso dói o coração, lógico, né? Mas, assim, você é bem acolhido, eles são pessoas amáveis, eles são educados. Então, assim, eu já estou, né? Já virou canadense? Não, já me acostumei a estar aqui, porque eu pensei... Já estou entendendo. Eu pensei que era muito, muito mais difícil, né? Principalmente estar na casa dos nossos filhos, né? Então, estou muito feliz aqui, graças a Deus. Eu queria, para encerrar, falando de Deus. Como foi a vinda de vocês para cá e essa área espiritual, como é que está sendo? Então, a gente procurou uma igreja, outra vez o Gerson entrou na parada, ele indicou a igreja que a gente está frequentando hoje, né? Maravilhosa. Né? E a gente tá lá desde que chegou aqui no Canadá, a gente nunca mudou. Pura palavra. Muito bom. É uma igreja canadense raiz mesmo. Bom Li! Ô, meu querido! Xana! Olha, estão mandando um grande abraço para vocês. Saudades aí. de vocês. Muitos anos que eu não os vejo. Saudade, irmãos. Não esquecemos de vocês, não. Só sentir não poder ter visto vocês lá no Brasil. Mas vamos aí. Elias, Raul, agora é a Marisa que está falando. Oi, Rodrigo. A Lu, saudades. Já deu vontade de estar aí. Então queremos vir. E o Buli, é bom ver todos. Tudo Amém. bem. Mas Deus, como é que ficou na vida de vocês?
Então, a gente é um desafio, tá fora, morar fora. Quem já morou fora sabe que não é fácil. E eu vou dizer que os primeiros anos foram muito difíceis essa parte. A gente teve uma grata ajuda da igreja que a gente foi, do Gerson também. A gente buscou ele, buscou os nossos pastores. A gente tivemos problemas como casal, em família, enfrentamos algumas dificuldades e tal. E a gente procurou ajuda, recebeu ajuda. Legal. Então isso foi muito importante naquela época que a gente estava passando, né? Principalmente que a gente estava querendo ficar no país, então tem todo um processo de imigração bem difícil. Então a gente aí hoje nós estamos ainda na mesma igreja e nós agora nos sentimos mais confortáveis para começar a ajudar a igreja, o que a gente pode. Então a gente está participando de todos os grupos, o que a gente puder fazer para ajudar. Então a gente já está mais começando, a gente se sente mais confortável hoje para poder ajudar no que a gente pode, né? Muito bem. Alguma palavra nisso? Sim, para mim, eu dizia isso desde o início, que eu senti que imigrar é uma experiência com Deus, porque você fica como um bebezinho mais dependente, você ainda lembra mais ainda de como você é dependente de Deus, porque você zera a sua vida, você vai aprender a fazer tudo, você não tem currículo, você não sabe andar pelas ruas, você não sabe nada. E você precisa de Deus para te guiar para todas essas coisas. Você sente as aflições desse início de vida, medos, inseguranças. E aí você tem que recorrer a Deus para te dar uma luz e cuidar e te dar segurança. Outra coisa que nós fazemos planos, o Provérbios fala, a gente faz vários planos. Para chegar aqui nós fizemos um plano de eu estudar, outro plano dele estudar. Se não der, a gente faz esse outro plano e Deus dá a resposta. Nós planejamos de um jeito e Deus fez de outro. Quando nós achávamos que não tinha jeito, Deus deu uma solução que nós nem tínhamos pensado. Então, se você não está dependente de Deus, não anda com Ele, você não dá conta disso. É uma coisa muito difícil para você resolver, não só de maneira prática, mas aqui emocionalmente também. E também a multiplicação dos pães, dos peixes, nós vimos acontecer. Porque no tempo que nós juntamos esse dinheiro em 2 anos, foi assim, de Deus, porque a gente estava numa situação financeira que, quando nós começamos, nós devíamos. Então não era começar a juntar, era pagar o que devia para depois juntar. Então o mínimo que nós trouxemos seria o suficiente para o que nós achávamos e Deus multiplicou. Se colocar no papel ali, ó, cada coisa direitinho, não bate a conta. Não fecha. Porque Deus realmente abriu as portas pra gente, nos permitiu ter tudo o que a gente precisava e mais do que a gente imaginava. Então, complementando o que ele disse, né, nós vivemos tudo isso como experiência com Deus mesmo. E aí, renovando a nossa fé de saber, Deus abriu as portas para trazer, Ele vai sustentar, e Ele vai dar um caminho para a gente conseguir ficar, porque a gente muitas vezes não via como. Então, muito especial poder viver Bom, isso. eu quero agradecer muito a vocês dois. Primeiro pela hospedagem, né? Pelo amor de vocês conosco. Na casa de vocês. Se desse para chamar baixinho, eu gostaria que chamasse alguém. Isabela? Isabelinha, e eu gostaria realmente que vocês dessem uma mensagem final. Isa. Bela, vem cá um pouquinho, filha. Vem 1 minuto aqui com a mamãe, por favor. Dá a volta aqui por trás do vovô. Passa aqui, ó, que a mamãe vai arrumar seu cabelinho. Todas as noites eu conto uma historinha para ela do Coelhinho Fofura. E fica no meio de vocês dois. A Belinha tá um pouquinho doentinha. Ela tá meio doentinha. Ela tá gripadinha hoje, vai aqui. Tá? Senta, fica no meio aqui dos dois. Aqui do papai. Tá bom? Muito bem. A Belinha, quando chegou aqui, tinha 3 anos. Olha e só. agora ela tem 8 anos. E ela já sabia falar a língua portuguesa, claro. E aí ela falava assim, mamãe, as pessoas
pessoas não sabem falar aqui, elas abrem a boca e falam uau, 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 uau. E aí ela não entendia que era inglês. Mesmo a gente ensinando algumas coisas no Brasil, quando ela viu tudo aquilo, ela teve um choque muito grande com a língua, mas em um mês ela já tinha aprendido, já falava, e agora ela também aprende francês. Então, com 8 aninhos, ela sabe inglês e português. Muito bem. Né? Ler, escrever e falar. Fala boa noite para o pessoal aqui que está te vendo. Boa noite. Qual é o seu nome? Isabela. Quantos anos você Isabela. tem? 8. Mora mais tempo aqui Eu do fiz que no uma Brasil, entrevista. mas ela ama o Brasil, fala língua portuguesa e ela é brasileira e fala sobre brasileiro. Eu fiz hoje uma live com ela falando sobre Jesus. Muito bem. Qual a mensagem final, Rodrigo, para o Focando Vidas? Olha, Deus existe e assim as pessoas têm que buscá-lo, né? O momento é agora, né? A gente tem muitas coisas na internet, coisas inúteis, né? Na televisão, no cinema, e as pessoas tentam se divertir para esquecer o maior problema que eles têm, que é a falta de Deus, né? Então, eu acho que esse momento e época de Natal é importante, porque é uma época da gente, para quem já é cristão, se firmar em Deus e lembrar, né, que não tem Papai Noel, mas que realmente tem Jesus. Amém. Né? E ele nasceu, mas ele morreu, né, e ressuscitou, né? E a gente, quem clamar por ele é salvo. E isso é a coisa mais importante da nossa vida, né? O resto, né? E você, querida? Eu quero dizer que, complementando o que ele fala também, né? Que muitas pessoas hoje em dia, elas buscam saídas na vida pensando que vão resolver os problemas delas, tendo uma carreira ou mudando de país, achando que, vou para o Canadá porque lá eu vou encontrar um caminho, quando na verdade o Canadá é um país que deu muito certo, como a vovó falou, mas é só um lugar. E muitas pessoas vêm aqui e não encontram isso que eles estão procurando, porque na verdade eles estão buscando e não é o Canadá. Então Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então muitas vezes essa ânsia de buscar a felicidade, buscar o que eu não sei, é isso. Amém, amém, amém. Muito bem, hoje conversando com a Belinha, nós aprendemos algo juntos, né? Tinha uma moça cantando dentro de um shopping e pessoas fazendo fila para ir ver Papai Noel. E aí no vídeo aparece uma criança que pergunta para ela, onde está a fila para Jesus? E aquilo realmente me fez pensar, porque na verdade nós somos muito abençoados, porque para Jesus eu não preciso de fila. Eu entro na presença dele, onde estou, e ele nos atende de imediato, aonde você estiver. Então, nosso alvo é que vocês que estão aí sejam o porta-voz do Senhor, fale com Deus a respeito dos seus amigos, dos seus irmãos, e fale aos seus irmãos a respeito de Deus, ok? Graça, que palavra final você gostaria? Então, sempre, quando nós vamos em algum lugar, a gente nunca vai a passeio, né? A gente vai sempre o propósito, né? Então, nós conhecemos vários amigos deles aqui, dos nossos filhos, né? E nós podemos testemunhar, né, desse Deus vivo que nós servimos. Então, assim, tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, e dele são todas as coisas. Então, estamos aqui para honrar o nome do Senhor, também visitá-los, né? Matar a saudade de 5 anos praticamente sem vê-los, né? Matamos, a gente sai todos os dias, né? Então, assim, eles estão se matando por nossa causa também, né? Então, assim, tá maravilhoso, assim, esse tempo que eu nem imaginava de estar aqui nesse Natal, mas o Senhor nos concedeu, pela graça dele também, usando pessoas, e estamos aqui falando, né? Ontem eu saí com uma moça, fomos tomar um café, uma senhora, e pudemos falar muito, né, pude testemunhar muitas coisas de Deus
assim, não pude falar, né, assim, levá-la a Jesus, né, porque era o meu desejo, mas assim, mas eu sei que Deus tem outros encontros, né, e nós vamos levá-la aos pés de Jesus. Então, Muito bem, pessoal. Assim termina aqui mais uma reunião do Focando Vidas. E obrigado a todos vocês que estão aí. Alguns entraram, mas a gente não consegue ver. E vocês realmente sejam bem-vindos no nosso canal. Para quem ainda não entrou, tudo que nós gravamos agora vai estar amanhã, talvez, ou hoje, não sei se vai dar tempo, lá no Raul Nogueira canal, no YouTube, tá bem? E vai estar realmente ali toda a entrevista. E um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe. Um feliz Natal maravilhoso no Sim. Senhor. Aproveite o tempo para testemunhar que do Jesus é verdadeiro Deus. Natal. Jesus realmente é real e que Jesus, Ele cuida de você. Abraço a você, Boni, Elias e todos que estão aqui. Eu sempre falo, né? Você pode viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. Amém. Quero dar um abraço ao meu pessoal lá de São Paulo, de casa, de Campinas, ok? Das igrejas que eu sei que vão estar vendo. E que Deus abençoe. Amém. Meus filhos lá, Marcos, a Feliz Luciana, Natal, muita saúde e paz. a Camille, o Tiago, pessoal lá de Sorocaba, né? Beijos. Nós temos a nossa netinha e a nossa bisnetinha, né? Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Amém. E uma boa noite. Fiquem grande na abraço. paz do Senhor. Fique na